Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal, iniciando a Semana Grenal neste 15 de setembro, nesta segunda-feira. Mas antes, já desejo um feliz aniversário ao Grêmio, 122 anos de conquistas, de glórias acima de tudo, a maior instituição do Rio Grande do Sul, uma das maiores do Brasil e do mundo. Parabenizo o Grêmio, o imortal tricolor e sua imensa torcida por esta data extremamente relevante e importante. 122 anos de glórias e vida longa ao tricolor gaúcho. Bom, iniciando também esta segunda-feira para a Semana Grenal. Depois da derrota para o Mirassol, o Grêmio já se reapresenta hoje à tarde no CT Luiz Carvalho e tem questões importantes na formação do time. Reforços no plural, são 3 no total também. Um desfalque no sistema defensivo. Vamos falar sobre a oferta a Everton Cebolinha, que foi revelada, e o futuro do atual atacante do Flamengo e o valor milionário da folha salarial. Tudo isso na sequência, porque antes peço que tu te inscreva aqui no canal. Não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aqui no vídeo. Bom, quero começar falando sobre questões dentro de campo. O Grêmio foi superado no último sábado para o Mirassol na Arena. Mais de 45 mil torcedores compareceram ao estádio, fizeram uma festa linda, mas o time novamente frustrou o seu torcedor. Foi superado pelo Mirassol por 1-0 e ofuscou a estreia também do Arthur. E aqui uma pequena gaveta. Gostei da estreia do Arthur. Ele deu outra característica ao meio-campo. Faltou parceria acima de tudo, principalmente no ataque. Mas o Arthur já dá uma movimentação, uma mecânica diferente a este meio-campo. E nós temos esta perspectiva de que o Arthur possa melhorar ainda mais o meio-campo. Projetando o clássico Grenal. O Grêmio tem 3 reforços no comparativo aos jogadores que ficaram à disposição diante do Mirassol. Marcos Rocha, Carlos Vinícius e Willian. Aqui eu quero trazer bastidores para vocês. O Marcos Rocha, ele relatou desconforto muscular no dia 5 de setembro, numa sexta-feira. Ali ele relatou desconforto, começou a realizar apenas atividades na academia, e foi um dia depois da reapresentação. Vocês vão lembrar, o Grêmio enfrenta o Flamengo num domingo, depois concede 3 dias de folga ao grupo de jogadores, se reapresenta na quinta e na sexta-feira. O relato que eu tenho foi quando o Marcos Rocha relatou o desconforto muscular. Ele apontou ali uma lesão de grau 1, mas ele está sendo preparado para o Grenal, e nos bastidores, e até mesmo publicamente, através das falas do Mano Menezes, ele confirma de que o planejamento é ter o Marcos Rocha à disposição. E é um reforço importante pela experiência, pela liderança e também porque nós vimos que o João Pedro, ele que voltou a atuar depois de meses se recuperando de uma fratura no tornozelo, o João Pedro não tem nenhuma condição física de atuar. Ele está totalmente sem ritmo, sem a questão básica do futebol para dar aquelas arrancadas habituais do João Pedro, que a gente se acostumou na lateral direita. Ele ficou muito no básico. E é normal, porque é um jogador que estava sem atuar há meses. Marcos Rocha volta a ficar disponível. Carlos Vinícius, ele relatou o desconforto muscular no dia 10 de setembro, na última semana. É uma questão mais recente no comparativo ao Marcos Rocha, mas o Grêmio terá o Carlos Vinícius à disposição. Isso também o Mano Menezes confirma, inclusive como titular no comando de ataque. Este é o planejamento sobre o Carlos Vinícius. O Willian, ele não atua há alguns meses, desde maio ele não atua, sua última partida pelo Fulham, tá? Mas o Willian, ele realizou uma mini pré-temporada de 2 semanas. Ele vem agradando muito na parte física e o Mano Menezes deu este tempo para ele se ambientar ao clube, a Porto Alegre, e também para que ele possa se preparar fisicamente visando o clássico Grenal. Fica a dúvida se o Willian será titular ou não. Ao longo da semana nós teremos informações mais concretas a respeito disso, mas ele ficará à disposição. Lembrando, Bright White está fora,
rompeu o tendão de Aquiles, vai realizar cirurgia nos próximos dias, fora do restante da temporada, assim como o Balbuena e o Vijaçante. O Kahneman, ele está suspenso, terá que cumprir suspensão. Wagner Leonardo assume a titularidade no miolo de zaga. Para avançarmos aqui, quero falar sobre folha salarial, porque aqui no Rio Grande do Sul se criam muitas narrativas. Por um lado, no Internacional, que a folha ela diminuiu, que ela está na ordem de 11 milhões. Não sejamos sinceros, não sejamos inocentes. O Inter tem uma folha muito superior a isso. Mas se o Inter quer criar sua narrativa, deixem ele com a narrativa dele. Deixem o Inter com esta falsa realidade. Cai quem quer. No Grêmio eu fui buscar informação sobre a folha salarial, para trazer o número exato aqui para vocês. A folha salarial do Grêmio está em 20 milhões e meio por mês, tá? Até já contando com estas novas incorporações de reforços. Este é o valor da folha salarial do Grêmio e é o valor que o Grêmio terá como custo mensal até o término desta temporada, tá? Isso engloba tudo: comissão técnica, direito de imagem, remuneração, bônus por remuneração, tudo. 20 milhões e meio é o valor da folha salarial do Grêmio. Está acima daquilo que o Grêmio colocou como limite no seu orçamento para a temporada de 2025, mas o Grêmio fez uma engenharia interna para o orçamento, que é o seguinte: as metas orçamentárias, o Grêmio colocou o 8º lugar no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio acredita que com este elenco conseguirá uma colocação melhor, superior ao 8º lugar no Brasileirão. E por isso, aumentando a receita no Brasileirão com uma colocação melhor e também com o aumento da folha salarial, vai ficar basicamente no 0-0. É isso que o Grêmio pensa. Essa foi a engenharia interna para este valor milionário, talvez o maior da história do Grêmio, este valor da folha salarial. O mercado está inflacionado, os salários estão muito elevados e esta é a real folha salarial do Grêmio, tá bom? Para finalizarmos aqui, o Luiz Wagner Vivian concedeu uma entrevista ao Jorge Nicola na última sexta-feira, e aqui a gente precisa valorizar essa entrevista, porque o Luiz Wagner Vivian não concede entrevista aqui para veículos da aldeia do Rio Grande do Sul. E ele concedeu uma rápida entrevista para o Jorge Nicola, e nesta entrevista ele revelou que fez uma proposta ao Flamengo pelo Everton Cebolinha. Mais precisamente, em 2023, ele fez esta investida e foi além. Disse que o Everton Cebolinha segue no radar do Grêmio. É um jogador que, por ter esta relação, jogador formado na base gremista, sempre está no rol de monitoramento. E isso também para o ano que vem, que lá no monitoramento do Grêmio tem o nome do Everton Cebolinha. O Grêmio fez uma proposta, uma investida em 2023 ao Everton Cebolinha, uma investida por empréstimo. Na ocasião, o Flamengo recusou. O Grêmio segue monitorando o Cebolinha e até mesmo para a próxima gestão sob o comando de Marcelo Marques. O Cebolinha é um jogador que o Marcelo gosta bastante, tá? Mas também a gente precisa colocar a realidade. O Everton Cebolinha no Flamengo tem contrato até o ano que vem. Até aí, tudo certo. Contratualmente, isso é bom para o Grêmio. Outro aspecto, o Everton Cebolinha não vem atuando como titular. Ele vem sendo como um 12º, 13º jogador na composição do elenco. Só que o Flamengo, ele não é um clube que possui uma necessidade de vender atletas, ainda mais para rivais do mercado interno. Então este interesse do Grêmio, que a gente projeta, sim, de maneira concreta, já sob a administração do Marcelo Marques, mesmo com todo este cenário favorável, é uma negociação difícil, porque o Flamengo não tem essa necessidade de vender atletas, ainda mais para reforçar rivais aqui do Brasil. É uma negociação que ela será complexa, e a gente precisa colocar aqui. O Cebolinha já deixou claro que tem a intenção de voltar ao Grêmio. Me recordo, lá no primeiro turno, Grêmio e Flamengo, na Arena, o Cebolinha, depois do jogo, foi questionado e ele disse que tem este desejo de voltar um dia ao Grêmio, e o Grêmio tem ele no seu radar, na sua lista de monitoramento. Para 2026, o Grêmio vai tentar o Cebolinha, mas a gente precisa ver os próximos capítulos. Como que o Flamengo vai se posicionar? O Flamengo será sensível à ideia de negociar o Cebolinha com o Grêmio? Isso tudo será levado em consideração. Fato é que o Grêmio fez uma proposta ao Cebolinha,
em 2023, sem êxito, e o jogador segue no radar do Grêmio para a próxima temporada. Tá bom, gurizada? Não esquece, te inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. A qualquer momento voltamos com mais notícias aqui a respeito do Grêmio.